Marjorie morava numa casa de esquina com muro marrom e portão cinza. Quando pequena, os pais se mudaram para o exterior e deixaram-na com a avó. Até aí, tudo bem. Ninguém estranhou, pois coisas muito mais estranhas havia naquela casa. Os patos, por exemplo. A avó criava patos no jardim. Era um belo jardim, com pé de jabuticaba, manga, pitanga, canteiro de rosas e muitos patos. Havia também um pequeno laguinho, sujo, onde eles gostavam de brincar. Até aí, tudo bem. O pior mesmo era o homem. Não se sabia se o homem era parente. Seria fácil afirmar pelo típico nariz pontudo da família. O problema é que o homem nunca foi visto, muito menos o seu nariz. Ele morava no quarto do fundo do corredor, que estava sempre com a porta trancada. Sabia-se que ele voava. Até aí, tudo bem, porque na casa da Marjorie viviam alguns fantasmas. Durante as férias de verão, esse era o território das meninas. Não porque fosse a maior casa, a mais bonita, ou que servisse os melhores lanches da tarde. Muito pelo contrário. A casa era suja e esquisita. Entrava-se pela cozinha, a porta da frente ficava bloqueada por uma estante. Aliás, a sala de visitas vivia as moscas, pois quando as freguesias da avó chegavam, sentavam-se à mesa da cozinha. A avó costurava vestido para baile, formatura, para a madrinha de casamento e debutantes. De noiva não. Na casa da Marjorie, as brincadeiras aconteciam sem preparo. Bastava que ela abrisse o portão. Os gatos que frequentavam a casa, por exemplo, nunca ninguém viu gatos tão cooperativos. Quando as meninas resolviam que eles deviam usar fraldas, eles vestiam sem unhar. Ficavam quietos dentro dos carrinhos de bebê e na hora do colo obedeciam. Só na hora do banho ficavam um pouco ariscos, mas obedeciam também. E o mais estranho é que nenhum deles pertencia à casa, apenas passavam o dia. Ao entardecer, voltavam para a rua, onde se comportavam como gatos normais, para não levantar suspeitas. Na hora do lanche, a empregada assobiava pela janela da cozinha e as meninas corriam para lá. Encontravam 4 copos de gemada. Não tinha bolo, sanduíche ou paparico. O único acompanhamento era uma boa história. Tinha da mulher que, picada por uma cobra e não socorrida a tempo, transformou-se em cobra. Ela morava num barraco na favela, vivia enrodilhada num canto. Só não virou cobra de vez porque possuía braços e assim conseguia cozinhar comida de gente. Morria de vergonha de sair na rua. Essa mulher cobra só era visitada por uma pessoa, sua sobrinha. Uma moça boa, meio louca. Enlouqueceu porque no dia do casamento o noivo morreu num acidente de moto. As meninas acharam exagero enlouquecer por isso. Então a empregada explicou. Aquele era o terceiro que morria no dia do casamento. Casamento, aliás, que seria celebrado por um padre que não dormia. Há 15 anos não pegava no sono nem por meia horinha. Durante a noite ele trabalhava na construção de uma escola para crianças carentes. O padre vestia um macacão e colocava tijolo em cima de tijolo. Há 15 anos e não ficava pronta. Ninguém entendia de onde o padre tirava tanta energia. Bebiam a gemada num gole e só deixavam os copos na pia, querendo acreditar que os casos não passavam de lorotas. Em dia de chuva, as meninas iam para a sala de costura da avó, onde a brincadeira era a vida através dos vestidos. Uma menina escolhia um dos vestidos e vestia parte dele. Uma manga ou um saiote, dependia do que a avó permitisse. E então perguntava: "E esse?" A avó bufava com um alfinete na boca, com cara de quem preferia nem saber, mas falava. Contava a história da cliente, a vida toda, os segredos, a ocasião em que o vestido seria usado, tudo. As melhores histórias vinham quando alguém encontrava um pedaço de pano dourado. Era sinal de que Porfíria tinha algum vestido sendo confeccionado. Porfíria só usava dourado, era riquíssima e cultivava 2 noivos. Estava para casar, só não decidia com quem. Um era cantor de música sertaneja, o outro advogado. O cantor a levava para viajar nos fins de semana, mas o advogado tinha um carrão.
A avó defendia o cantor, a empregada, o advogado. E as meninas ficavam perdidas imaginando quem era o mais bonito. Os fantasmas da casa eram meio sem graça, a não ser o da sala de visitas, onde ninguém entrava. Ele ficava sentado numa poltrona verde, assistindo a televisão desligada. Era um homem sério e com uma cara de bravo. Esse, as meninas só visitavam quando não havia nada, mas absolutamente nada melhor para fazer. Tiravam no 2 ou 1 quem espiaria. As outras aguardavam no corredor encostadas na parede. A eleita caminhava bem devagarinho até lá e, esticando o pescoço, enxergava o sofá, a mesinha do centro, parte da estante, até o olho alcançar a poltrona verde, quando acabava soltando um grito histérico e todas corriam em disparada para o quintal. Ali continuavam a gritar todas juntas até passar. Passando o susto, a testemunha contava o que viu tintim por tintim. Como todas viam a mesma coisa, não podia ser mentira. Sempre o mesmo bico do sapato marrom com meia azul marinho. Os outros fantasmas da casa ficavam voando bem rente ao teto. Era só não olhar para cima que tudo bem. Com o tempo, elas até se esqueciam deles, até que uma esquecia tanto que olhava para cima sem querer, soltava um berro e todas corriam para o quintal, gritando unidas. Um dia, enquanto as meninas aguardavam Marjorie abrir o portão, viram um caminhão de mudanças encostar no portão ao lado. Ficaram animadíssimas com a troca de vizinhos, que eram 2 velhos chatos. Passaram o dia alimentando patos e especulando quem estaria se mudando para ali. Pensaram em 4 irmãos, loiros, de olhos verdes, um para cada. Ou uma família de chineses que nem soubesse falar português e tivesse um monte de filhos de todas as idades. Ou então, um casal recém-casado. Assim, elas poderiam acompanhar a gravidez todinha, ver a barriga crescendo diariamente. Depois de uma semana, quando as meninas estavam novamente esperando Marjorie abrir o portão, outro caminhão de mudanças estacionou na casa ao lado. Dessa vez, acompanhado de um carro branco, onde no banco de trás, espiando pelo vidro traseiro, encontrava-se uma menina da idade delas. Quando o portão se abriu, não se mexeram. A menina desceu do carro e, em vez de entrar na sua nova casa, veio ao encontro delas. Vestia um macacão de jeans, onde mantinha enfiadas as mãos. Seu nome era Penélope. Tinha 9 anos e nenhum irmão ou irmã. Nasceu em Batatais e gostava de jogo de damas. Colecionava tampinhas de refrigerante e só tinha medo de uma coisa: sapos. Nada mais. Disse tudo isso sem mexer os braços e ao final deu um sorriso enorme, mostrando os dentes todos bem amarradinhos com pequenos elásticos coloridos. As meninas caíram na risada, inclusive Penélope, que sabia como era engraçado o seu sorriso. Só pararam de rir quando escutaram um berro vindo de longe. Penélope! Você não veio ajudar? Não pensaram 2 vezes. Empurraram Penélope para dentro da casa da Marjorie e trancaram o portão, caindo na risada novamente. Quando finalmente recuperaram o fôlego, Marjorie saiu correndo em disparada. O resto seguiu. Ela parou na entrada do corredor escuro e disse bem baixinho: Penélope, você gosta de aventura? Penélope nem respondeu, abanou a cabeça com os olhos arregalados. Então, venha ver isso. De mãos dadas, as duas caminharam pé ante pé até o fim do corredor, sem fazer um ruído. Chegando à porta semi-aberta, espiaram para dentro da sala. Viram ao mesmo tempo o sofá, a mesinha do centro, parte da estante, até o olho alcançar a poltrona verde e, finalmente, o pé de sapato marrom. Então berraram de pavor e correram para o quintal, seguidas pelo resto das meninas. A gritaria durou alguns minutos até que, como sempre, alguém começasse a rir. Riram que riram e, quando conseguiram recuperar o fôlego, perceberam que Penélope não ria. Ela chorava, encolhida, mãos tapando os olhos.
berrou de um jeito feio, ordenando que abrissem o portão imediatamente porque ela queria ir embora. E embora ela foi, sem ninguém entender nada. No dia seguinte, as meninas não apareceram. Nem no outro, nem depois. Intrigada com o sumiço das amigas, Marjorie resolveu telefonar. Uma estava com catapora, a outra de castigo e a terceira foi passar o resto das férias na casa da prima, sem nem se despedir. As aulas começariam em poucos dias, então, por conselho da avó, Marjorie deixou para lá. Chegando à escola, ficou feliz de encontrar as amigas sentadas numa roda com Penélope. Saltitou até elas, mas para seu espanto, todas saíram correndo. O sinal soou. Marjorie correu para a sala de aula e lá ficou sabendo, por um bombardeio de bilhetinhos, que sua casa era assombrada, que tinha um defunto na sala e de lanche da tarde ela era obrigada a tomar uma gemada nojenta. É claro que quando Marjorie leu aquele absurdo, sua vontade foi pular da carteira e puxar o cabelo fio por fio das suas amigas de meia tigela. Em vez disso, amassou o bilhetinho e o arremessou ao cesto de lixo. Na hora do lanche, ninguém foi falar com Marjorie e, ao final do período, ficou sozinha esperando a avó aparecer. Foi o dia mais triste da sua vida. A avó, vendo seu estado, quis saber o que aconteceu, mas ela não disse uma palavra. Não jantou e, depois da novela, trancou-se no quarto. Sentada na sua cama, recordou o dia em que conheceu Penélope, de como achou engraçado o jeito que ela falava várias coisas, uma emendada na outra, sem tomar fôlego, sem mexer os braços. Lembrou do jeito que ela chorava, que nem um bezerro depois que viu o velho fantasma inofensivo. Justo ela, que dizia não ter medo de nada. Eis que uma lembrança importantíssima passou pela sua cabeça. Não tenho medo de nada, menos sapo. Marjorie olhou pela janela do seu quarto e viu o lago iluminado pela lua cheia. Dormiu com um sorriso no rosto. No dia seguinte, acordou bem cedinho, antes do sol nascer. Calçou um par de galochas e foi até o laguinho, onde encontrou centenas de sapos. Procurava por Guido, um velho conhecido seu. Era um sapo respeitável que nunca tinha feito mal a ninguém. Justamente por isso, Marjorie achou que ele seria o indicado para a missão. Quando o avistou, atirou uma pedra em sua direção. Ele acordou de supetão e deu um pulo. Os sapos da casa, ao contrário dos gatos, não eram nada prestativos. Por isso, Marjorie sabia que precisaria de muita cautela. Pediu 1000 desculpas pelo incômodo e perguntou se podia ter uma conversa em particular com ele. Teve que dizer isso aos berros, pois os outros sapos começaram uma grande vaia. Mandaram ela voltar para casa e deixá-los em paz. Guido não se mexeu, fingindo que não era com ele. Mas Marjorie sabia que, no fundo, ele tinha um coração de manteiga. Ajoelhou-se e implorou que ele pulasse até ela para trocar uma palavrinha. Guido fez cara feia, mas, em 3 enormes saltos, aterrissou no seu colo. Marjorie apresentou seu plano. Terminada a explicação, o sapo não disse nada. Estava pensando. Durante um tempo que parecia não acabar mais, ele não respondeu. Enchia-se de ar e esvaziava-se de novo. Por fim disse: ok. Guido executou o plano com tamanha sabedoria que hoje Penélope morre de rir recordando o chilique que teve quando ele saltou debaixo da carteira e grudou no seu cabelo. Todo mundo na classe achou que ela só pararia de estrebuchar se presa com uma camisa de força. Durante 5 dias, Guido permaneceu grudado no seu pescoço e não tinha quem conseguisse tirá-lo dali. Entrava debaixo do chuveiro, mergulhava na piscina nas aulas de natação. Onde Penélope fosse, Guido ia junto. O pavor inicial passou depois de algumas horas, mas o incômodo só aumentava. Não tanto por ter um sapo acoplado, mas pelas coisas que Guido dizia. Penélope já não se concentrava na aula. De rabo de olho, observava a Marjorie, que sozinha num canto rabiscava desenhos num caderno.
Guido contou tudo o que sabia sobre a casa de muro marrom e portão cinza. O caso da mulher cobra, o dilema de Porfíria, que não decidia com quem se casar, o mistério dos gatos que brincavam de boneca, os fantasminhas que pairavam no teto e todas as brincadeiras que aconteceram nas férias de verão. Penélope já não aguentava mais de dor no ombro, pois quanto mais Guido falava, mais pesado ele ficava. Quando as histórias acabaram e o sapo finalmente se calou, ela bateu no portão cinza. Marjorie atendeu correndo, há muito tempo não recebia visitas. E para sua surpresa, Penélope não estava sozinha. Vinha acompanhada das meninas que devolveram Guido dentro de uma caixa. Este, em 5 gigantes saltos, voltou para o lago. Missão cumprida. As meninas também saltitaram em direção à sala de costura. Começava a chover e, como Penélope nunca tinha participado de uma sessão de A Vida através dos Vestidos, aquele foi um momento perfeito para lhe ensinar a brincadeira.